Então, bem, pessoal, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas de modo remoto, certo? E o tema que será abordado agora é o tema da aula que nós tivemos no Google Meet, que é conjuntos numéricos. Então, fiquem atentos à aula de hoje, vamos estar esclarecendo um pouco a respeito desses conjuntos numéricos, tirando algumas dúvidas que podem ter ficado na aula através do Google Meet, certo? E respondendo alguns exemplos esses que nós já até respondemos lá na nossa aula ao vivo. Entretanto, aqui vai ficar gravado para que vocês possam estar estudando posteriormente. Então, fiquem comigo aqui, prestem atenção e qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do tema, apesar de ser um tema bem trivial, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer curiosidade que vocês tiverem, pode estar entrando em contato comigo que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer essas dúvidas aí, ok? Então, fiquem comigo, assistam a aula e de já desejo a todos bons estudos. Então, bem, pessoal, vamos hoje dar continuidade às nossas aulas, ainda de modo remoto. Entretanto, não podemos perder a qualidade delas. Então, o tema que nós estamos abordando hoje é conjunto numérico, ou seja, quando se trata de conjuntos numéricos, a gente tem alguns conjuntos que já são bem conhecidos da gente. Como, por exemplo, a gente tem o conjunto dos números naturais representado pela letra N, o conjunto dos números inteiros representado pela letra Z, o conjunto dos números racionais representado pela letra Q, o conjunto dos números irracionais representado pela letra I, o conjunto dos números reais representado pela letra R, e por último, porém não menos importante, temos o conjunto dos números complexos, representado pela letra C. Entretanto, quando se fala de conjunto dos números naturais, a gente vai entender que são todos os números inteiros positivos, começando a partir do zero. Quando se fala em conjunto dos números inteiros, temos que entender que são todos os inteiros positivos e negativos, certo? Que fazem parte desse conjunto Z. O conjunto dos números racionais, ele já amplia um pouco mais, certo? Já falamos disso nas nossas aulas pelo Google Meet. Ele vai pertencer a esse conjunto Q. Eu vou tentar resumir aqui. Vai pertencer a ele os inteiros positivos. Aqui eu não estou colocando na reta numérica. Eu estou só exemplificando números com características que pertencem a esse conjunto. Ou seja, inteiros positivos, inteiros negativos, números fracionários, números decimais e também as dízimas periódicas, ou seja, todos esses números com estas características pertencem ao conjunto Q, até porque o conjunto Q ele é todo elemento X, tal que X é igual a A sobre B, com B diferente de zero e A e B pertencendo ao conjunto dos números inteiros, ou seja, é todo número que pode e deve ser escrito na forma de fração. Então, a característica de um número racional nada mais é do que um número que pode ser escrito na forma de fração. Por isso que as dízimas periódicas, por mais que sejam infinitos décimos, centésimos, milésimos, casas infinitas, elas entram e fazem parte desse conjunto porque elas podem sim ser escritas na forma de uma fração. O conjunto dos números irracionais, esse aqui no caso, ele já é formado pelos números, digamos assim, os quadrados não perfeitos, ou seja, exemplo, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, menos a raiz de 3, todos esses números que vão originar dízimas não periódicas, como por exemplo o π, o número e, todas essas constantes e números que não podem ser escritos na forma de fração, certo? Eles pertencem ao conjunto dos números irracionais. Daí, para eu analisar o conjunto dos números reais, basta eu lembrar
que o conjunto dos números reais ele é a união de todos os conjuntos anteriores, como por exemplo, para eu caracterizar o conjunto dos números reais, eu vou pegar o conjunto dos naturais, somar com o conjunto dos inteiros, somar com o conjunto dos racionais, somar com o conjunto dos irracionais, e quando eu fizer isso, eu vou ter um novo conjunto que eu vou intitular como conjunto dos números reais, certo? Daí, por último, porém, mas não menos importante, temos o conjunto dos números complexos, que nada mais é do que aquele conjunto que vai ter como elemento ou como elementos números complexos ou números imaginários, que são números escritos na forma z igual a mais bi, aonde serão números que vão usar esse i, que é o que nós chamamos de unidade imaginária, certo? Mas, entretanto, isso aqui é tema para uma outra aula. Então, estes são os conjuntos numéricos, certo? Que nós possuímos. Conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais, reais e conjunto dos números complexos, certo? Entretanto, o que irá fazer parte do nosso estudo no momento é o conjunto dos números racionais. Este conjunto que irá fazer parte do nosso objeto de estudo, ok? Então, quando se trata de conjunto dos números racionais, como já disse anteriormente, ele vai ser formado por números inteiros positivos, inteiros negativos, fracionários, decimais e as dízimas periódicas. Como eu já disse, dízimas periódicas são números que podem ser escritos na forma de fração, mesmo sendo infinitos, ok? Então, como a gente pode estar observando aqui no exemplo, nós temos aqui alguns números que pertencem sim ao conjunto dos números racionais. Aqui eu posso identificar o número decimal e a dízima periódica, ou melhor, diferenciar uma da outra pela presença da reticência que existe aqui no final do número. Quando o número ele não possui reticência, automaticamente eu considero que ele é apenas um número decimal comum, normal. E quando ele possui a reticência, aí eu considero que aquele número, sim, ele é o que nós chamamos de dízima periódica. E ambos podem ser escritos na forma de fração, ou seja, se eu tenho 0,5 e eu quero escrever ele na forma de fração, basta eu lembrar que eu tenho aqui uma casa decimal após a vírgula, então eu vou repetir este 5 e vou colocar aqui como denominador o 10. Por que 10? Porque eu tenho apenas uma casa decimal após a vírgula, então o denominador dessa fração será 10. Neste outro caso aqui, eu vou repetir o número, no caso 123, tirando a vírgula, desconsiderando a vírgula, e automaticamente o meu denominador, por eu ter dois números após a vírgula, duas casas decimais após a vírgula, o meu denominador nesse caso será o 100. Então a fração que representa esse número seria 123 sobre 100. Já aqui no próximo caso, eu tenho a reticência aqui aparecendo. Então, eu já percebo que isso aqui é o que nós chamamos de dízima periódica. E para eu encontrar a dízima periódica, representando a mesma na forma de fração, nós vamos buscar uma coisa que nós intitulamos como fração geratriz. E o que seria essa fração geratriz? Essa fração geratriz nada mais é do que a fração que vai originar a dízima periódica. Neste caso, tem várias maneiras de se encontrar essa fração geratriz. Nesse exemplo aqui, eu vou responder aqui de duas formas, ou seja, se eu quero encontrar a fração geratriz deste número, eu posso fazer da seguinte maneira. Como eu não sei quem é essa fração, eu posso muito bem dizer que essa fração é x. Então, x vai ser igual a 0,333 reticência. Consequentemente,
o período da minha dízima é o 3, e 3 é apenas um número formado por um algarismo, que é o próprio 3. Então, pelo período ter apenas um algarismo, eu vou multiplicar por 10. Se fosse 2, eu multiplicaria por 100, 3 por 1000 e assim sucessivamente. Multiplicando esta equação que eu tenho agora por 10, eu vou encontrar 10x igual a essa vírgula, vai movimentar e vai vir para cá. Então, eu tenho 3,333 reticência. E qual é o próximo passo? Pegar a equação que eu acabara de encontrar e subtrair da equação que eu tinha. Então, vai ficar isso menos x, que é igual a 0,333 reticência. Quando eu faço essa subtração, eu tenho que a minha parte decimal ela é idêntica. E algo subtraído dele mesmo, sabemos que vai ser igual a zero. Então, eu já posso eliminar a parte infinita do meu número. Então, vai ficar 10x tira x, que fica 9x, igual a 3 tira 0, que fica 3. Então, x vai ser igual a 3 sobre 9, que eu posso simplificar por 3, que vai ficar 1 sobre 3. Então, o que significa este 1 sobre 3? Ele nada mais é do que a fração que vai originar essa dízima periódica aqui. Mas tem uma outra maneira de encontrar essa fração geratriz? Tem, e eu acho até bem mais simples, certo? Que é essa daqui. Eu observo o período da minha dízima, que nesse caso o período é 3, coloco ele aqui, ó. E o denominador sempre vai ser, neste caso que a dízima é simples, ou ele vai ser 9, ou vai ser 99, ou vai ser 999. Eu vou colocar sempre o 9 no denominador e vou colocar a quantidade de acordo com a quantidade de dígitos do meu período. No caso, o período aqui é apenas 3. Então, eu vou colocar apenas um 9. Então, 3 sobre 9 seria a fração que originou essa dízima. Simplificando a fração, eu teria novamente 1/3, que seria a fração equivalente a 3 sobre 9, que é a fração geratriz. A mesma coisa aqui, ó, eu posso estar fazendo com esse outro número. O período é 8, então eu pego e coloco 8 aqui. Como é só um dígito no período, o denominador vai ser 9. Então, 8 sobre 9 é a fração que originou essa dízima. Neste outro caso aqui, que continua sendo um caso simples, mas é um pouquinho mais elaborado, mas não é nada de outro mundo, não. Eu vou pegar e separar a parte inteira da parte decimal, ficando então 1 mais 0,555 reticência. E essa parte aqui, que é a minha dízima sem a parte inteira, eu vou resolver normalmente como eu já aprendi. Então, vai ficar 1 mais esse número aqui que eu já sei, que é 5 sobre 9. Consequentemente, eu tenho aqui uma soma de frações. Eu não estou vendo a fração. Denominador é 1, mas é uma fração também. Pode ser considerado uma fração. Então, aqui fica 9 vezes 1, que dá 9. 9 mais 5 vai dar 14. Então, eu tenho 14 sobre 9, que é a fração que vai originar essa dízima, que é 1,555 reticência. Então, são números racionais. E quando esse número é uma dízima periódica, a gente tem que encontrar, às vezes, o que nós chamamos de fração geratriz. E para encontrar essa fração geratriz, eu posso estar equacionando a situação ou simplesmente aplicando uma regrinha bem básica para eu encontrar rapidamente esse resultado, ok? Então, vamos dar continuidade vendo outros exemplos sobre conjunto dos números racionais. Então, galera, são exemplos que até no nosso encontro pelo Meet, nós já até damos início à resolução de alguns. Entretanto, a gente vai estar revisando aqui, até para que essa aula fique gravada e vocês tenham algum recurso de mídia para estudar para as nossas avaliações, ok? Então,
Calcule a fração geratriz das dízimas. A primeira dízima que ele deu foi essa daqui, bem trivial. Então, eu vou verificar aqui o período, que é 6. Vou pegar esse 6 e o denominador vai ser 9. Por quê? Porque o período possui apenas um algarismo. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó, só que aqui já é um pouco diferente. O período da dízima é o 5, que é o número que está se repetindo. Entretanto, eu tenho um número que é diferente do período. E o que fazer nessas situações? Simples, muito simples. Eu vou pegar o número diferente junto com o período e vou formar uma numeração. A numeração formada vai ser 25. E essa numeração vai ser subtraída do número que é diferente do período, que no caso é o 2. Então vai ficar 25 menos 2. Sobre quem? Para cada algarismo que possui o período, no caso é apenas um, que é o 5, eu coloco um 9. Para cada número diferente do período, eu coloco um 0. Como é apenas um, que é o 2, vai ficar apenas um 0. Logo, o meu resultado vai ser 25 menos 2, que vai dar 23 sobre 90. E esse número é o que eu considero sendo a fração geratriz dessa dízima periódica, ok? Nesse outro caso aqui da letra C, a mesma coisa, mesmo procedimento. A diferença é que aqui aparece um número inteiro e eu vou separar esse número inteiro antes de começar. Então vai ficar 3 mais 0,57272 reticência. E isso aqui eu vou resolver logo. Como? Utilizando a regrinha que nós acabamos de aprender. Vou repetir o 3, vai ficar 3 mais. E aqui eu vou pegar o número diferente do período junto com o período, que é 72. Pois o período aqui, ó, quem está se repetindo é 72. Então vai ficar 572 menos 572 menos o diferente, que é o 5. Daí, tudo isso daqui vai ficar sobre. Como o meu período possui 2 dígitos, eu vou colocar aqui 9. Como tem apenas um número diferente do período, eu vou colocar um 0. Então, nesse caso, eu tenho 3, que eu vou repetir, 3 somado a esta fração, que vai dar 572 menos 5, que vai dar 567. Tudo isso dividido por 990. Daí, eu tenho 3 mais 567 sobre 990. Nesse caso, é só eu fazer esse processo aqui, ó. Multiplica pelo 3, certo? E como aqui é mais, eu vou somar com 567. Então, vamos fazer aqui uma continha rapidinho. 990 que multiplica por 3, vai dar 0. 3 vezes 9, 27, vai 2. 3 vezes 9, 27, 2, 29. Então, vai ficar 990 vezes 3, 2.970. Mais 567. 567. Somando, eu tenho 7. Aqui eu tenho 13, vai 1. 10 e 5, 15, vai 1. E aqui eu tenho 3. Logo, esta soma será igual a 3.537 dividido pelo próprio denominador, que é 990. E essa é a minha fração geratriz. Muito simples, muito trivial, muito tranquilo, ok? Então, galera, no nosso encontro passado, eu respondi essa questão aqui com vocês e eu vou só repetir aqui rapidamente a resolução dela para ficar bem claro que vocês também compreendam. Como eu disse, como eu prometi, essa aula ficaria gravada, não a aula em si, mas as explicações que houveram na aula. Então, nesse caso, é bem trivial. Eu vou aqui resolver todos esses parênteses aqui, levando em consideração que aqui também é o que nós chamamos de uma dízima periódica. Então, esse primeiro parêntese aqui vai ficar 1 mais 2 terços. Então, eu tenho a seguinte situação, ó. 3 vezes 1, 3.
mais 2, 5. 5 terços. Então, aqui vai ficar, deixa eu só colocar aqui a minha barrinha, vai ficar 5 terços. Multiplicado. 3 vezes 1, 3. Menos 2, 1. Então, aqui vai ficar 1 terço. E nesse caso aqui, eu vou repetir esse 1 aqui, ó. 1 menos. Vou repetir esse outro 1 aqui também, certo? E vou ter a seguinte situação, observem. 3 vezes 1, 3, menos 2, eu já sei que isso vai dar 1 terço, menos esse número aqui, que eu já sei que vai ficar 27 menos 2 sobre 90. Consequentemente, eu vou agora organizar isso daqui, que vai ficar mais ou menos isso daqui, crianças, ó. Vou repetir essa barra aqui, ó. 5 terços vezes 1 terço vai ficar 5 sobre 9. Tudo isso dividido por 1 menos, qual é o inverso de 1 terço? O inverso de 1 terço é 3. 1 menos 3 vai ficar menos 2. Menos essa fração que é 25 sobre 90. E agora eu vou simplesmente repetir aqui, ó. Aqui eu tenho uma divisão de fração. Então eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda e subtrair de 25 sobre 90. Consequentemente, eu tenho esse produto aqui, certo? Que vai ficar 5 vezes 1, 5, 9 vezes 2, 18. Então, eu tenho menos 5 sobre 18, menos 25 sobre 90. Só que 25 sobre 90 dá para eu simplificar. Dá para eu simplificar por 5. Então, essa fração é a mesma coisa. Vou repetir essa daqui, viu? Ó. Menos 5 sobre 18, menos 25 dividido para 5 vai dar o próprio 5. Sobre 90 dividido para 5, que também vai dar 18. Então, nesse caso, eu posso concluir que sinais iguais, eu vou repetir o sinal, 5 com 5 vai ficar 10, sobre o próprio 18, soma de frações com o mesmo denominador. Dá para eu simplificar aqui por 2 e vai ficar menos 5 sobre 9, que é o resultado da minha fração. Só para organizar melhor, eu vim daqui para cá e aqui finalizei a resolução do problema, ok? Então, o resultado dessa expressão vai ser menos 5 sobre 9. Vamos dar continuidade respondendo mais alguns exemplos. Temos aqui um outro exemplo, onde ele diz o seguinte. Números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma P sobre Q, com Q diferente de zero. Dos números abaixo, qual não é racional, ou seja, em outras palavras, qual é o número que não pode ser escrito na forma de fração. Então é bem simples, pessoal. Primeiramente, a letra A está ok. Por quê? Porque se é um número decimal, pode sim ser escrito na forma de fração. A letra B já está na forma de fração, então já é automaticamente um número racional. Na letra C, percebam que é o número, uma dízima periódica de período 23. Então também pode ser escrito na forma de fração. A letra E, raiz quadrada de 64, é mais ou menos 8, logo também são dois números racionais, certo? Logo, o número que não pode ser escrito na forma de fração é a raiz cúbica de 16. Mas por quê? Porque a raiz cúbica de 16 vai me proporcionar como resultado uma dízima não periódica. E o que vai acontecer? Se você usar uma calculadora e for efetuar esse cálculo aqui, ela vai acontecer o que nós chamamos de erro por arredondamento. Ela vai arredondar esse número. Entretanto, aquele número, o número de fato original, ele vai ser uma dízima não periódica. E dízima não periódica não pode ser escrita na forma de fração. Consequentemente,
não será um número racional, ok? Pois é, então, pessoal, nossa aula chegou ao fim. Espero que de fato tenham entendido, tenham compreendido, certo? Como eu disse no início, não se acane. Se tiver dúvida, pode ligar, pode perguntar. A gente está aqui para esclarecer e tentar deixar tudo o mais claro possível. Então, e já um forte abraço, até a próxima, fiquem com Deus e bons estudos e sucesso a todos vocês.